Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Desculpem-nos este ligeiro atraso em relação à hora prevista. Estávamos ali fora à espera que as últimas pessoas que querem assistir à sessão viessem. E agradeço ao Paulo Moreiras ter vindo de Sor. Não, de Pombal. Pombal. Primeira gafe. É que existe uma rivalidade entre Sor e Pombal. Pronto. Se fosses de Vila do Conde, eu dizia que tinhas vindo da Pava de Varzim. Era para testar os teus nervos de aço. O Paulo Moreiras é romancista e é... Como é que sabes chamar? Há outra atividade... Um curioso. É gastrónomo. Cozinho. E é um investigador de factos pouco conhecidos, mas em alguns casos muito saborosos, quando dizem respeito a questões de culinária, noutros casos também muito saborosos, porque dizem respeito a curiosidades, e por isso ele se intitulou Curioso. Nos romances, tem 3 romances publicados, mas começou pela banda desenhada, o que tem uma certa curiosidade, porque a banda desenhada começou por ser, tanto quanto sei, ligada também a factos históricos, com uma personagem... Eu não conheço essa vertente da banda desenhada, mas com uma personagem ainda do tempo do Condado Portucalense, tanto quanto percebi, o que já indiciava um interesse pela história. Vamos começar por aí, pela história. De onde é que te vem esse entusiasmo por andar à procura de palavras e de factos soterrados pelo tempo? Antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pelo convite para estar aqui presente. Devo confessar que estou hoje bastante emocionado, porque a primeira vez que estive em Algés foi há 37 anos. Também já dá para ver um pouco a minha idade. Eu nasci em Moçambique em 1969 e quando vim para Portugal em 74 fui viver para uma aldeia no Douro, que era a terra da minha mãe, e quando os meus pais vieram para se estabelecer, vir viver aqui para Lisboa, a primeira viagem que eu fiz foi aqui a Algés, onde vim visitar uma tia, e lembro-me perfeitamente dessa viagem, porque foi uma viagem que eu fiz de elétrico do Rossio até Algés. E foi uma viagem que nunca mais acabava. E é uma viagem curiosa porque hoje, passados estes anos, o que eu lembro são os cheiros, principalmente da rua do Arsenal, o cheiro do bacalhau, essas coisas todas. E depois o facto também dessa minha tia aqui de Algés, que era a minha tia Alice, sempre, e a partir desse dia, sempre que eu a visitava, me confeccionava uma torta. Pronto, então, as minhas memórias... Cheiros e sabores. Cheiros e sabores estão muito associados. E por isso hoje estou aqui com esse redobrado prazer. Esse meu tio trabalhava numa pastelaria que existia aqui, chamada Tamar. Pronto. Não tive a oportunidade de lá ir. Ainda existe? Já não existe. É um quê? Banco? Pronto, lá está. A economia deu cabo da nossa gastronomia. Mas pronto, em relação a esta pergunta, eu nunca fui um bom aluno, sempre fui assim, um aluno mediano baixo, porque sempre me interessei por outras coisas, principalmente pelas raparigas. Agora já não. Agora é só livre. E então, na altura, era bom aluno de História, gostava muito de História, era fascinado por História, mas isso vem... Esta questão da banda desenhada surge porquê? Porque eu era muito fascinado e era muito apaixonado pelo Vasco Granja. Eu era fã, via os programas todos do Vasco Granja, enquanto os meus amigos iam jogar à bola. Eles não entendiam como é que eu ficava em casa a ver filmes da Checoslováquia, da Polónia, daqueles países de leste, feitos com arames e com outros materiais. E só ia jogar a bola quando aparecia o Cognac. Claro, Cognac era a palavra que eu era fascinado. E então, desde muito pequeno, que quis fazer cinema de animação. E percebi que para fazer cinema de animação tinha que desenhar, então comecei a desenhar imenso.
E depois percebi que para construir histórias tinha que escrever os argumentos, não é? Então comecei a escrever, e a questão da história surgiu naturalmente porque eu lia bastante as aventuras do Asterix e do Obelix, e entendi que Portugal necessitava de um herói. E nasceu o Hermínio. O Hermínio porquê? Porque o Hermínio teria, na minha invenção, nascido na Serra da Estrela, que então se chamavam os Montes Hermínios. Era uma espécie de viriato? Era uma espécie de viriato, passado em 1111, em que o conde Dom Henrique chamava para si, digamos, a intenção de criar um reino, quando viu quebrados os laços de vassalagem com o rei de Leão e Castelo. Esta questão da história, já me fizeram essa pergunta, não sei explicar, mas naturalmente, mais tarde, quando escrevo o meu primeiro romance e os romances seguintes, tem este pendor histórico, mas acho que enquanto ficcionista essa distância temporal permite-me uma determinada liberdade criativa, e também porque geralmente escrevo sempre sobre o lado invisível da história, sobre personagens marginais, prostitutas e outras coisas tais. E, bem, pronto, tanto quanto já te ouvi dizer, a leitura do Eurico Presbítero também foi muito importante. Foi. O Alexandre Herculano também despoltou essa veia histórica. Porque eu isso também foi na escola, a leitura, eu devo ter sido o único na altura da minha turma que gostou de ler o Eurico Presbítero. Sim, porque normalmente no liceu, na escola secundária, o Eurico Presbítero era daqueles romances que toda a gente tinha pavor. Mas eu fiquei fascinado pela história. Ainda me lembro da descrição da morte da Ermengarda. Fiquei muito fascinado porque era não só a questão do amor, mas a forma dela se entregar à morte por causa dos mouros. E depois, mais tarde, quando eu estou a fazer as minhas pesquisas para o Hermínio, recorri à obra do Alexandre Herculano, o Eurico Presbítero, o Monge de Cister e também o Bobo. Fiquei fascinado com o Bobo, tanto que depois, na minha banda desenhada, eu escrevia o argumento, não fazia os desenhos, escrevia o argumento, porque eu durante 10 anos fiz banda desenhada, até ao momento em que conheci um desenhador excepcional, então entendi que o melhor era eu deixar de desenhar e dedicar-me só à escrita, e então passei a trabalhar com um desenhador. Mas esses primeiros trabalhos da banda desenhada foram publicados? Sim. Ainda com desenhos teus? Sim, eu fiz algumas exposições, fiz fanzines, durante muito tempo, desde 89 até 1999, fui publicando fanzines, como editor e também como autor. E nessa altura, em 96, foi quando eu conheci esse tal desenhador, então passei só a fazer os argumentos e criei essa série. A banda desenhada ainda é uma vertente da tua obra? Não. Só desenho para quando estou a construir os meus personagens, portanto, caracterizo-os fisicamente, quando dou-lhes desenho algumas coisas, mas é só. E quando é que decidiste a passar à prosa, independentemente da banda desenhada? Sim. Como é que houve esse processo de eu comecei a escrever, transferência? Eu comecei a escrever muito cedo, não só por causa dessas questões da banda desenhada, mas a determinada altura eu era ouvinte de um programa que era As Noites Longas do FM, com António Santos, e eu via aquelas histórias, aquelas micronarrativas. O António Santos, que era aquele do jornalinho na RTP2 que apresentou mais tarde, sim. E ele tinha essas histórias nesse programa, que eram umas histórias sempre com um determinado enredo e depois um fim inusitado e sempre muito divertido. Mais tarde, quando eu andava na tropa, um dia tive uma ideia para escrever o romance, mas entendi que tinha 20 anos, que não tinha maturidade suficiente para escrever o romance que eu queria. E, ninguém com 20 anos acha que não tem maturidade suficiente, portanto eu acho que há aí já uma efabulação qualquer. Se calhar. Ou tentaste. Deixa-me viver na ficção. Como é que foi? Tentaste. Não. Eu queria efetivamente dar o passo seguinte, que seria o romance, mas pensei, eu com 20 anos não vou conseguir escrever aquilo que eu quero. E então esperei.
E o certo é que em 1998 já tinha a ideia, mas não sabia o que é que iria contar. Então, Foi o Dom Fuas? Não. Sim, foi o Dom Fuas. Foi o Dom Fuas. Mas inicialmente não era para ser isso, era outra coisa. Só que eu não sabia. Só que em 1998 comprei um livro do João Palma Ferreira, que é Vida e Obras de Dom Gibão, e efetivamente